Aqui é Nathanael Oliveira, cofundador da Marketing Digital. Seja muito bem-vindo a esse vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre as 3 melhores perguntas para começar uma nova carta de vendas. Primeira coisa que eu quero que você já entenda aqui sobre esse vídeo. Esse vídeo é uma preparação para uma ideia que a gente está tendo de fazer uma palestra, um encontro aí ao vivo com os nossos alunos, com as pessoas que nos acompanham, para a gente ajudar vocês na construção de uma carta de vendas ao vivo. Vou falar sobre 3 perguntas aqui para você se preparar para fazer uma carta de vendas, mas a ideia desse vídeo é mostrar aqui uma visão geral de como fazer isso. Mas se você achar interessante, se você quiser participar, você vai deixar um comentário aqui nesse vídeo falando: Nathanael, eu quero participar, essa é uma boa ideia, eu acho interessante participar dessa palestra. Daqui a pouco eu vou falar sobre mais detalhes de como que vai funcionar isso. Esse vídeo aqui é uma introdução a essa palestra, mas a minha ideia é basicamente ajudar a fazer uma carta de vendas ao vivo. A gente vai pegar várias cartas de vendas diferentes, vários negócios diferentes e ao vivo eu vou ajudar você a construir uma primeira carta de vendas usando esse método, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda: não dependa de uma única carta de vendas perfeita. Não fique dependendo de você ter uma carta de vendas que ela vai ser perfeita, toda completa, vai ser matadora, que vai converter imediatamente, porque simplesmente isso não acontece. É muito melhor você ter diversas cartas de vendas, inúmeras abordagens diferentes para o mesmo produto ou serviço. Você vai entender que quando eu falo sobre carta de vendas, quando eu falo sobre uma nova abordagem de vendas, eu estou falando simplesmente você criar novas peças de conteúdo que ao final tem um propósito de gerar uma venda. Então você vai ver que criar várias cartas de vendas é algo totalmente simples que você vai conseguir fazer durante a sua rotina. Seja você consultor para ajudar empresas a vender através da internet todos os dias ou você empresário, tá bom? Então vamos lá, anota aí essas 3 perguntas para você começar a escrever uma carta de vendas. As 3 perguntas estão aqui e eu vou trabalhar cada uma delas. A primeira pergunta é: se a pessoa não comprar o produto agora, o seu produto ou serviço agora, quais os problemas ela irá continuar enfrentando? Quais que são as consequências de não comprar o produto agora? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: qual o benefício final de comprar o seu produto agora? Terceira pergunta: qual a informação mais óbvia que o seu público já reconhece que você pode dar um novo significado? Você vai ver que dentro dessas grandes perguntas eu vou detalhar para a gente chegar numa resposta final. E eu te convido que você me acompanhe aí durante essa jornada para que ao final você tenha aí de uma maneira muito mais planejada a melhor maneira de você começar a escrever uma carta de vendas, tá bom? Então vamos lá, dentro dessa primeira pergunta aqui: se a pessoa não comprar o seu produto agora, quais os problemas ela vai continuar enfrentando? E aí você vai pensar no problema. Agora eu quero que você pense o seguinte: qual nome você pode dar para as pessoas que estão enfrentando esse problema? O que você pode colocar como um nome para esse problema? Depois, você vai criar um comparativo entre o nome criado para a situação sem um produto versus o nome criado para a nova realidade, que é aquilo que a gente vai fazer mais na frente. Mas a primeira coisa que eu quero que você pense é o seguinte: a pessoa que não comprar o produto agora, quais os problemas, quais as consequências ela irá enfrentar por não comprar agora? Qual situação ela vai continuar enfrentando? Vamos para a segunda pergunta, que depois a gente faz todas juntas e vai fazer muito mais sentido para você. Qual o benefício final de comprar o seu produto agora? Estabeleça uma diferença entre meio e fim, causa e efeito. Vamos entender como é que isso funciona? Então vamos lá, eu vou só mostrar isso aqui para você entender logo esse ponto, que eu vou fazer uma conexão com o segundo. Então a primeira pergunta que você tem que fazer para escrever uma carta de vendas é pensar o seguinte: qual o problema que a pessoa vai enfrentar se ela não comprar esse produto agora? Qual o nome que eu vou dar para esse problema? Por exemplo, no meu caso, no Expert em Vendas Online, nosso programa de formação, eu falo que o grande problema que os donos de agência estão enfrentando, os consultores estão enfrentando, é que eles estão atendendo clientes monstros. Eles estão atendendo clientes que não têm perfil, que não têm nada, que pagam muito pouco e exigem muito, não te ajudam, reclama de tudo, contesta tudo que você faz, enfim, esse é o problema. E aí eu vou falar de outros problemas, como modelo da falência, que é você ter uma agência full service que fica vendendo gestão de mídias sociais. Eu falo que ou você para de ficar vendendo mídias sociais, ou o seu negócio vai falir, porque não tem como sustentar uma empresa ganhando R$500, R$800 para fazer gestão de mídias sociais, porque você vai ter um monte de cliente, um monte de equipe e vai ser um grande sofrimento. E um outro nome que eu dou para o problema é o ciclo da falência, que são pessoas que eu falo que ficam comprando vários e vários cursos e não chegam a lugar nenhum. Então aqui a primeira coisa que eu faço é dar um nome para o problema. Então a primeira coisa que eu faço é batizar o problema. Então a primeira pergunta é:
Qual o nome de batismo você pode dar para o problema que você quer ajudar o seu cliente a sair? Porque faz muito mais sentido. Ao invés de eu ficar simplesmente falando, olha só, você precisa parar de ter clientes ruins, clientes que não te pagam bem, eu dou um nome para isso. Eu falo, você precisa se livrar dos clientes monstros. Você precisa se livrar do ciclo da falência. Você precisa tirar sua agência do modelo da falência. Então eu dou um nome, eu batizo algo para que faça muito mais efeito e fique muito mais fácil encaixar uma copy. Segundo ponto, vamos lá. Causa e efeito. Algumas pessoas chegam e falam, Natanael, eu tenho um produto e o meu produto... Eu falo, o que o seu produto vai fazer pela pessoa? Eu tenho um curso de AutoCAD e a pessoa, depois que terminar o meu curso, ela vai fazer qualquer desenho. Outras falam, Natanael, eu tenho um curso de Excel e depois que a pessoa terminar meu curso, ela vai ser completamente treinada para fazer qualquer planilha no Excel. Mas eu quero que você entenda que existe uma diferença entre causa e efeito, meio e fim. A pessoa desenhar qualquer coisa no AutoCAD, por mais que seja aí uma promessa do treinamento, não é o objetivo final da pessoa. A pergunta é, o que a pessoa vai conseguir após fazer qualquer desenho no AutoCAD? A pergunta é, o que vai acontecer na vida da pessoa depois que ela fizer qualquer planilha no Excel? E aqui está a diferença entre meio e não fim. Uma pessoa que faz qualquer desenho no AutoCAD, eu posso falar, bom, você vai fechar contratos de maior valor, você vai ganhar mais dinheiro, você vai saber escolher os melhores projetos, você vai cuidar do seu negócio e não só da técnica. Então tem promessas que eu posso trabalhar para o treinamento que são finalidades, não meio. Então se eu vou vender um treinamento de AutoCAD, eu vou chegar a falar a seguinte promessa. Olha só, olá, aqui é o Natanael Oliveira do Oliveira CAD e hoje eu quero falar para você como que você pode fechar contratos de maior valor. Como é que você começa a se tornar parte do grupo de profissionais que trabalham com o AutoCAD que fecham contratos de valores maiores do que todos os outros. Então eu estabeleço uma promessa final. E aí, durante a minha apresentação, eu posso falar o seguinte, a verdade é que tem algumas pessoas que desenham qualquer coisa e outras que sofrem para desenhar projetos mais básicos. Quando você aprender a desenhar qualquer coisa, você vai fazer parte de um grupo que ganha mais. Percebe a diferença entre causa e efeito, meio e fim? Então eu não prometo desenhar qualquer coisa no AutoCAD. Apesar disso estar dentro da promessa, dentro do conteúdo, dentro da mensagem. Eu prometo o resultado final. Por exemplo, ao invés de prometer, faça qualquer planilha no Excel, isso é meio, não é fim. Isso é uma causa de qual consequência? Consequência é que a pessoa vai ganhar mais dinheiro, vai criar projetos maiores, vai transformar aquele conhecimento em Excel em planilhas que vão demonstrar um método que a pessoa utiliza para fazer relatórios. Enfim, você precisa estabelecer promessa final, benefício final, algo que remete ao grande objetivo da pessoa. Ninguém que faz um curso de Excel, por mais que a pessoa tenha como meta se sentir mais segura nas técnicas, se sentir mais confortável, se sentir mais confiante, o objetivo final é de ganhar dinheiro. Porque ela trabalha com isso, ela vai vender esse serviço, ela vai trabalhar numa empresa fazendo isso. Então, dentro de uma boa copy, você estabelece finalidades, não meios para chegar. Apesar de que, na sua mensagem, você vai utilizar esses elementos. Mas a grande falha de muitas cartas de vendas é que eles ficam só no meio. Você vai aprender a desenhar qualquer coisa no AutoCAD. Ok, mas o que vai acontecer com a pessoa depois que ela aprender a desenhar qualquer coisa? Beleza? Última pergunta. Qual a informação mais óbvia que o seu público já reconhece que você pode dar um novo significado? Pense em algo que as pessoas no seu mercado ou no mercado do seu cliente consideram como uma coisa. Nossa, mas isso é óbvio, todo mundo sabe disso. Mas você possa aproveitar isso para você criar um novo posicionamento. Vou dar um exemplo do que eu faço. Informação óbvia. Toda empresa precisa vender mais. Porém, a grande maioria não sabe como fazer isso de uma maneira previsível. Isso é uma coisa óbvia. Toda empresa precisa mais, mas muitas não sabem como fazer isso de uma maneira previsível. E aí eu estabeleço uma consequência. Qual a grande consequência da empresa não ter previsibilidade? Fluxo de caixa negativo. Vende um mês bem, vende um mês ruim. As coisas vão no alto e baixo. O que a empresa precisava? De regularidade. Acontecendo como? Todos os dias. E eu faço mais duas perguntas. Qual que é o oposto de um fluxo de caixa negativo? Ou seja, uma empresa que vive de altos e baixos. Qual seria o oposto? Uma empresa que vende todos os dias. Então eu estabeleço a promessa de vender todos os dias. O oposto de
fluxo de caixa negativo é vender todos os dias, mas eu pego uma informação óbvia que todo mundo vai concordar, eu apresento uma consequência disso e eu falo qual que é a solução mais óbvia. Qual que é a consequência do fluxo de caixa negativo para uma empresa? Falência. E aí eu crio simplesmente isso. Ou você, qual é o oposto negativo? Vender todos os dias, ou sua empresa vai falir. Então eu consigo pegar algo óbvio, que é toda empresa precisa vender mais, porém a grande maioria não sabe como fazer isso de uma maneira previsível. Elas vivem no que? Um grande problema, que é o fluxo de caixa negativo. E a verdade é o seguinte, ou você aprende a vender todos os dias, ou sua empresa vai falir. Então eu pego algo óbvio, incremento com um novo elemento, que agora eu estabeleço uma verdade absoluta. Ou você aprende esse novo elemento, ou você vai falir. E aí eu falo, beleza, mas como vender todos os dias? Porque agora a pessoa sabe que essa é a solução que ela precisa. E é aqui que eu começo a minha carta de vendas falando sobre o produto, falando sobre o meu gancho, falando, beleza, e esse treinamento é o que vai te ajudar exatamente a como você vender todos os dias. Então, se você prestar atenção, são perguntas chaves que abrem outros elementos para que você possa construir uma boa carta de vendas. Eu sei que você olhando aqui para essa primeira imagem, você fica, peraí, mas como é que eu adapto isso? Como é que eu faço isso? E é exatamente por isso que a gente tem a ideia de montar uma palestra ajudando você ao vivo a montar uma carta de vendas, ajudando você ao vivo a adaptar essas perguntas, adaptar cada uma dessas etapas para você criar uma carta de vendas, seja para o seu negócio, seja para o seu cliente. A gente quer fazer essa aula exclusiva para os nossos alunos, para as pessoas que nos acompanham, seja no YouTube, seja na nossa página no Facebook. E se você quer participar dessa aula, deixa um comentário aqui nesse vídeo. A gente quer ver se esse é um assunto que interessa as pessoas, se esse é um tipo de conteúdo que interessa as pessoas, se essa é uma aula que vai valer a pena para você participar. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessas 3 perguntas, se você quer se aprofundar nesse assunto, se você quer saber mais, participar dessa palestra ao vivo, eu quero te convidar a você deixar aqui o seu comentário dizendo que você está interessado, deixa a sua opinião e a gente vai selecionar essas pessoas para participarem ao vivo comigo e eu vou te ajudar a criar uma carta de vendas do zero, usando essas 3 perguntas como base. Beleza? Então é isso, um grande abraço, fica com Deus, até a próxima, vamos em frente, fui!